não, tá escuro, não tá apresentando. Agora. Então, vamos lá, gente. Eu vou pedir para vocês colocarem para fazer aquele nosso controle, então, no chat, o nome de vocês, né? Então, você pode mandar uma figurinha, um oizinho, só para ficar registrado, assim, um embaixo do outro, os nomes, tá bom? Então, de novo, qualquer pergunta que vocês tenham, vão fazendo no chat, fiquem bem à vontade. Quem quer abrir câmera, ligar, fazer uma pergunta no meio da explicação, pode fazer, não tem problema, não é? Nós não estamos fazendo uma aula aqui para a Rede Globo, tá? É uma aula para a gente, é como se a gente estivesse na sala de aula. Então, fiquem assim super à vontade. O nosso conteúdo de hoje, ele é bem legal, ele fala da classificação de artigos e áreas quanto ao risco potencial de infecção. Então, assim, a gente precisa, lembra que a gente estava falando até ontem, por exemplo, no nosso grupo de PBL, que cada lugar do hospital, né, ou de uma unidade de saúde, ou de uma clínica, ela se chama uma área, certo? E os materiais que a gente usa se chamam artigos. E a gente precisa classificar esse material todo quanto a esse risco de transmitir infecção. Por que será que eu preciso pensar nisso e classificar o que tem mais risco ou o que tem menos risco? Por que eu tenho que fazer isso, será, Diógenes? Vamos ver. Me ajuda aí, você tem uma ideia? Larga do meu pé, professora. Alguém tem uma ideia para ajudar? Dependendo do lugar, a infecção é maior? Então, porque isso mesmo, a gente precisa descobrir o que tem mais risco de transmitir infecção e o que tem menos, né? O Rafael está colocando diminuir a propagação de micro-organismos, né? Mas, assim, se eu conheço o que tem mais risco, vamos supor que eu descobri que este material aqui, ele tem muito risco. O que será que eu preciso fazer com esse material? Ó, a Yasmin está colocando levar de um local, deixa eu ver aqui. Isolar, ó, isolar é uma medida, né? Então, levar de um local que tem mais e levar o que tem menos. Então, escolher o lugar onde eu vou pôr, pode ser. Rafaela está dando uma ideia de isolar. O que mais que eu posso fazer? A desinfecção adequada, né? Eu posso processar, exatamente, né? Então a Raquel está falando levar para o local apropriado, que pode ser um local que vai processar esse material, certo? Ou, né, que eu vou isolar esse local. Então, assim, isso que é legal, se a gente consegue imaginar que eu identifiquei que eu tenho riscos com certos materiais ou com certos ambientes. Então, eu vou poder pensar o que eu faço com isso. Então, essa é uma aula bem conceitual. Eu sugiro que vocês tenham aí o caderno de vocês, porque a gente vai falar sobre conceitos importantes que vocês vão anotar. Esses conceitos vocês vão estar aplicando na vida profissional de vocês em algumas situações. Que vamos supor, você fala assim, puxa, ninguém me falou o que fazer com esse material. Aí você volta a pensar, esse material entra em contato com o que no paciente? Né? Então, ele é feito de que material? Como que eu vou processar isso? Então, e mesmo para provinhas aí de concurso, é um conteúdo bem importante. Então, vamos adiante. Lembra, vamos retomar um pouquinho do nosso conteúdo, né? Se eu estou pensando que este é um material de risco e que eu preciso processar, eu estou definindo que ele tem risco porque ele está cheio do quê? De micro-organismos, né? Que nos causam algum tipo de mal, ou potencialmente podem nos causar mal.
Aonde que estão esses micro-organismos que a gente tinha aprendido, gente? Quem que lembra? Todos os lugares, a Yasmin está colocando, né? Em todos os lugares a gente tem os nossos bichinhos, nossos micro-organismos. Inclusive, lembram que a gente tinha visto que no nosso corpo tem? Aqui, ó, na minha sala toda tem. Aliás, deixa eu pegar aqui uma sala, ó, vamos escolher uma outra sala. Deixa eu ver aqui. Ó, vou pôr aqui nessa sala. Aqui tá cheio, certo? Aqui tem micro-organismos, ó, nessa praia. Na cidade também tá cheio, não tá? Todos esses lugares estão cheios. E, inclusive, no nosso corpo também tem. Não é isso? Ó, nunca estamos sozinhos, né? Temos a microbiota residente na gente, então, por mais que a gente lave a mão e tire aquela microbiota transitória que ficou ali grudada, a gente tem a residente que está nas camadas mais profundas da pele e que ela logo vai assumir o lugar. Então, o nosso corpo também está cheio de micro-organismos. E, inclusive, a gente tinha visto nas nossas aulas que ele tem preferência por alguns lugares do nosso corpo. Vocês lembram? Quais são esses lugares? As áreas mais quentes, úmidas, mucosas. Isso, áreas quentes, úmidas, as mucosas, né? Então, axila, embaixo de mama, né? A região glútea, certo? A região vaginal, bucal, são as regiões que mais tem o nosso intestino também, que é muito colonizado, né? Então, vamos ver aqui adiante. O que mais que a gente tem? Olha lá, eu até coloquei uma imagem que está por todo lugar, né? Desde da natureza, da terra, das plantas, esses micro-organismos estão por tudo, na nossa casa está por tudo, e olha que bonitinha, gente, essa imagem do corpo, que está por tudo também, né? Então, é disso que a gente está falando. Então, como que a gente vai lidar com esses materiais que estão cheios aí desse micro-organismo? E das áreas também, né? Ó, a Gabriela até está bem romântica hoje, colocou: quando você se sentir sozinho, lembre-se que há milhões de bactérias que vivem em seu corpo, né? E para elas você é o mundo. Ai, que lindo, Gabriela. Ela tá apaixonada hoje, na sexta-feira 13, gente. Ai, tô amando. Aí, algumas perguntas. Se eles estão entre nós, né? Quando é, gente, que isso passa a ser um problema para a nossa saúde? Quando falta imunidade do nosso corpo, né? Por uma questão até de um tratamento de saúde, por uma deficiência que a gente tenha, certo? Quando se multiplicam indiscriminadamente porque ganharam um espaço. Aí a gente pode até citar um exemplo, ó, de um paciente em antibiótico terapia, né? Porque o antibiótico, ele não vai agir somente lá naquela região que precisa, ele acaba agindo no corpo todo. E muitas vezes ele faz uma predileção ali de micro-organismos e acaba dando espaço para outros se multiplicarem. Então, é comum, às vezes, que uma pessoa que está recebendo um antibiótico, ela tenha, por exemplo, candidíase, que é uma infecção fúngica. Por quê? Porque, além de matar aquelas bactérias que fazem parte, que estavam causando um problema para a pessoa, por exemplo, ela também está matando as bactérias boas que fazem parte da flora comum ali da pessoa. E nisso, esses fungos acabam ganhando espaço e se proliferando, certo? Tudo isso não é novidade para vocês, não é mesmo? A gente já conversou sobre essas coisas. Aqui nós estamos dando uma retomada rapidinho. Em questão de resistência, e tinha um último ali, então, o que que era? Quando invadem áreas, né, que não são seu habitat usual, então, às vezes, por uma contaminação,
né, mão dos profissionais, que veio aí de um outro paciente, que pegou numa maçaneta antes, depois tocou no paciente, e acaba transmitindo para aquela região um micro-organismo que não fazia parte daquela flora. Que mais? Agora, por que será, gente, que a enfermagem tem que falar sobre isso? Aí eu pergunto para vocês. O que vocês acham? Tem até pistas ali, ó. Uns desenhos que dão umas figuras, dão umas pistas. Alguém tem uma ideia dos meus alunos? A Rafa coloca, porque entramos em contato com o paciente, a Yasmin, porque somos nós que fazemos o cuidado, né? Deixa eu até abrir aqui que não... Ó, a Fátima, cuidado para evitar infecções, estamos diretamente ligados com a limpeza dos ambientes, né? E a Rafa coloca quase o tempo todo. Porque realmente, gente, num serviço de saúde, a enfermagem é o maior contingente de profissionais. Nós fazemos uma assistência direta ao paciente, né? Então, a gente não passa só na beira do leito e pergunta assim, como o senhor está? Tudo bem? O que melhorou? O que piorou? Ah, então tá, então vou manter essa medicação. Não, o nosso trabalho é pegar no paciente, levar para o banho, volta do banho, pega no braço, faz um acesso. É um contato físico muito grande com as pessoas, com os materiais, né, com a cama, com o leito, a gente anda por tudo. A gente vai até a UTI, volta da UTI, vai no laboratório, volta do laboratório. Então, a gente está em movimento dentro desse serviço o tempo todo, certo? E com isso, a gente leva e traz muita coisa. Por isso, os cuidados de biossegurança, né? Que cuidados de biossegurança que a gente já comentou? Em relação à vestimenta, por exemplo. Vamos pensar para a nossa própria proteção dentro desse ambiente. Não usar adornos, né? Não usar adornos, porque daí, além de eu me proteger, eu também protejo os outros pacientes, né? Ludmila, que pode ficar embaixo de anel. O que mais da nossa mãozinha? As unhas pintadas. Lavar as mãos com bastante frequência, né? Usar o jaleco só naquele local de trabalho, não sair por aí. Tá com os cabelos presos, Diógenes, isso mesmo, né? EPI adequado. Isso. Então, eu posso usar máscara simples, né? Agora, nessa época de pandemia, como é que estão fazendo no hospital? Se não tem procedimento envolvendo aerosol, a gente vai usar máscara simples. Quando tem esses procedimentos, então a gente vai usar aquela máscara mais, que ela é mais fechada, né? Que é a NR30, me fugiu agora o número, a PFF2, a N95, certo? Isso, Rafa, 95, N95. Beleza. Que também é a PFF2, né? Então, é uma máscara que ela tem, além dessa proteção de barreira física, ela tem uma barreira eletrostática. Então, é como se ela pegasse esse micro-organismo e segurasse ele, sabe? Então, cabelo preso, roupa, sapato fechado, né? As unhas bem curtas, lavagem de mãos, são alguns cuidados que a gente faz com que a gente tenha uma proteção nossa, certo? E eu também, claro, consigo proteger a transmissão de infecções com esses cuidados. Mas só ele não é suficiente. A gente precisa avançar mais, porque não adianta só cuidar de mim ou de como eu transito por esse ambiente. Eu preciso cuidar do próprio ambiente e desses materiais que estão envolvidos. Por exemplo, ontem até a gente comentou, em casa a gente lava um lençol com água e sabão, não é? Um lençol normal. Será que no hospital é só água e sabão que usa para lavar lençol? Né? Por que será que não é? Ou é? Então, vamos começar a pensar sobre essas coisas. Aqui, ó, nessa imagem, a gente vê aqui enfermeira na beira do leito, mexendo em equipamento,
Então, imagina se eu vou ali e aperto um botão, não lavo a minha mão, daqui a pouco eu vou e aperto o botão que soa um alarme do outro leito. Aí a outra pessoa vem, também aperta o mesmo botão e toca no paciente. Você veja que por aí que a infecção vai caminhando, né? Tem ali na foto de cima uma pessoa que está com estetoscópio pendurado no pescoço, que também não é o ideal, está escrevendo numa prancheta. Então, sempre que a gente for pegar em pranchetas, a gente tem que lavar a mão antes, né? Os próprios medicamentos que a gente oferece para paciente. Tem uma outra foto ali, ó, de central de materiais, que a Tangriane está com a flechinha agora, certo? De um pessoal processando esses materiais, feridas se estão abertas, leitos, enfim, vamos conversar sobre essas coisas todas, porque elas são o nosso cenário de trabalho, né? Olha que legal, gente, essa foto, quanta coisa está envolvida no nosso trabalho de enfermagem, né? Desde assim de atender ali um curativo, né? Organizar um quarto, certo? Infundir um sangue, prestar uma assistência direta ao paciente. O que você não está vendo, Luciana? Luciane. As imagens, não estou vendo, não está aparecendo para mim as imagens, não sei se para os outros está. Tá. Então, o que? Você está no celular? Deve ser a internet dela. Estou no Não celular. pode ser que ela tem que fixar. Explica aí, Gabi. Tem que fixar, tem que ir lá na lista de pessoas que estão assistindo a aula, achar a Tangriane e fixar, clicar tipo um alfinetinho que tem assim do lado. Beleza, achei aqui. Achei aqui já, obrigada. Achou? Então tá. Ótimo. Então tá. A gente tem que ir se acostumando, né, Luciane, com esse mundo agora. Pois Ficou desse jeito. Eu sempre estou pedindo ajuda porque eu sou meio noob, que nem minhas filhas dizem. Mas todos nós, eu também aprendi muita coisa com os alunos, sabe? A gente vai avançando aí. Sim, com certeza. Hoje só o segundo dia, então, com calma. Não fica tranquila. O que mais, então, que a gente vê? Aqui, ó. Hoje, então, a gente vai falar sobre essa classificação das áreas e dos artigos quanto ao risco de transmitir uma infecção, né? E, como eu falei ali, ó, será que tem relação somente com o ambiente de hospital? Não, né? Vale para todos os serviços de saúde. Inclusive, um exercício que vocês vão fazer depois, avaliativo da nossa disciplina, é a gente classificar as áreas de uma unidade de saúde baseado nesse conhecimento que a gente vai estar discutindo aqui hoje, certo? Mas depois eu organizo o formato dessa avaliaçãozinha e mando para vocês. Então, vocês vão aplicar esse conhecimento de hoje pensando na unidade de saúde, certo? Por isso que isso vale para a clínica, para o UBS, que são as unidades básicas de saúde, vale para o hospital de campanha, que mais? Enfim, aí tudo que vocês forem, né, tá trabalhando nessa área, que aparecer. Então, o que são áreas? São um espaço físico, né? Então, a gente tem a área, por exemplo, da recepção, a gente tem a área da enfermaria, a gente tem a área do posto de enfermagem, tudo isso são espaços dentro do serviço. E o que são os artigos? Vamos ver, quem que me dá uns exemplos aí de artigos? Escreve lá um artigo para gente. Uma tesoura, um estetoscópio, uma pinça que a Yasmin colocou, é um artigo, né? Uma bandeja é um artigo. A luva, né, é um artigo que hoje a luva é considerada um artigo que deve ser de uso descartável. Mas eu e a Tangriane, como diz a Gabi, que a gente não é desse tempo, Yasmin, eu e a Tangriane já passamos por épocas que as luvas eram reesterilizadas dentro do hospital.
E elas fediam horrores, né? A Raquel colocou um instrumento de ponta e de corte. Ó, a Raquel. O Rafael colocou a comadre, o papagaio também. Todo mundo sabe o que é papagaio? Isso, Fátima Cubarrim. O papagaio é o parente da comadre, né? O Rafael não sei o papagaio. O papagaio, ele é usado para o homem fazer xixi. Então, ele, para urinar, ele tem um outro formato, né? E ele é mais fácil daí de usar para urinar. A mulher, ó, a Gabi até tem um papagaio em casa. E a mulher, ela utiliza mais a comadre. Mas, por exemplo, se for fazer o número 2, o homem, vai precisar, então, também usar a comadre, certo? Então, tanto a comadre quanto o papagaio, ela serve para eliminações urinárias e fecais, ok? Então, o número 2 é uma eliminação fecal, né? Vamos ver se daqui a pouquinho ela ali, ó. Esse é um papagaio de plástico, certo? Conseguem ver na fotinho da Gabriela? Olha alguma coisa. Oi, Yasmin. Não tá, é que eu tô no celular, não tá aparecendo para mim. Depois eu mando umas fotinhos assim no nosso WhatsApp, tá? Ó, a Tangriane colocou lá, que fofa, já pôs na nossa aula um papagaio. É engraçado, agora, por que tem esse nome? Eu não sei, você sabe, Gabi? Não faço ideia. Nem da comadre. Engraçado, né? Uma hora a gente descobre, vamos fazer essa pesquisa. Uhum. Enfim, então tudo isso são artigos. Ainda a Fátima colocou oxímetro, termômetro, né? Outras coisas aí, todos esses instrumentais de dia a dia são artigos. Por que é importante para nós conhecer isso? Porque a gente precisa saber como processar cada coisa. O que tem mais risco, o que tem um risco intermediário e o que tem menos risco. Então, vamos começar, gente, pensando aqui, ó. Pode mudar, tá? Que a gente vai classificar esse risco a partir desses nomes, certo? Então, por exemplo, ó, tanto área quanto artigo, eles são classificados em críticos, semicríticos e não críticos. Anotem aí no caderno de vocês. Áreas e artigos hospitalares são classificados segundo o seu risco potencial de transmitir infecção, em 3, né, categorias: crítica, semicrítica e não crítica. Vamos adiante. Tô indo rápido, se alguém escreve lá, pera, tô copiando. A gente pode, né? Ou depois vocês podem voltar também para estar fazendo assim mais anotações de vocês, ok? Então, começando, gente, falando de área. Ó, a Luciane pediu para voltar um pouquinho. Então, põe assim, área e artigo, classificação segundo o risco potencial de transmissão de infecção. Crítico, semicrítico e não crítico. Quando eu falo crítico, o que dá de ideia para vocês? Muito grave. Que tem mais risco, né? Por isso esse nome crítico. Semicrítico, intermediário no risco, e não crítico, menor risco. Eu posso falar que alguma coisa não tem risco? Não. Não, né? Viver tem risco. Respirar errado. Tudo tem risco. Ultimamente, respirar tem risco, né? Coronavírus. Então, quando a gente está falando em área, eu estou pensando em ambientes, ok? E a gente precisa separar a conduta com os ambientes da conduta com os instrumentais. Por quê?
Porque eu tenho uma possibilidade de trabalhar com os instrumentais, por exemplo, esterilizando. Eu tenho possibilidade de esterilizar o ambiente, gente? Não. Não. Não tenho como colocar uma UTI, por exemplo, dentro de uma autoclave. Por isso que a gente vai ter que separar, e primeiro nós vamos falar de áreas, e depois nós vamos falar de instrumentais, que são os artigos, ok? Então, agora pensa que nós estamos falando nos ambientes de dentro de um serviço de saúde. Então, as áreas críticas são aquelas que oferecem risco potencial para um paciente adquirir uma infecção. Então, é uma área, um espaço dentro do serviço que tem um risco maior, certo? É potencial para esse paciente adquirir uma infecção. Seja pelos procedimentos que são ali realizados, porque vamos pensar assim, vamos pensar uma área, pensem aí, tentem pensar dentro de um serviço hospitalar, uma área que faz procedimentos que precisa abrir a pessoa. Não é um risco grande? Que área que é essa? A Luciane colocou, centro cirúrgico, certo? Então, é uma área que está expondo muito um paciente. Mas pode ser também porque esse paciente, ele está muito imunodeprimido. Então, ele está muito exposto a um potencial risco de infecção, certo? Então, eu preciso... Lembra que vocês falaram lá no começo da aula que em algumas situações a gente precisa separar o paciente? Então, é uma área que vai ser separado esse paciente, uma área crítica, porque ele está muito debilitado, certo? Então, em alguns momentos, é porque é uma área, vamos supor, que tem muito micro-organismo circulando, e aí a gente pode imaginar até uma UTI, ou pode ser porque o paciente é que está muito imunodeprimido, e daí ele vai ter muito risco de pegar qualquer coisa. Então, quem somos os riscos? Às vezes somos nós mesmos, né, os profissionais. Vamos adiante, por outros motivos, uma área é crítica. Vamos ver um outro exemplo. Ó, devido à manipulação de materiais infectantes, que área que manipula muito material infectante? Um laboratório, uma central, central de materiais que vem, imagina aquele monte de material que foi utilizado em pacientes, Yasmin. Vem tudo numa bacia, né, ou num Tupperware grandão para gente usar, né, lavar. A área suja da lavanderia, muito bem, Ludmila já está se tocando que a própria área da central de materiais, ela também é fatiada entre crítica, semicrítica e não crítica, né? Então, a lavanderia, que é o local de lavagem dos materiais, ou a lavanderia de roupa hospitalar, né, é uma área crítica. Seja devido às particularidades que ali se desenvolvem, né, então, como, por exemplo, a terapia intensiva, certo? Ali, ó, a Fátima já está avançando também, já estão começando a raciocinar que o expurgo é um lugar que é considerado uma área crítica. O que é expurgo, gente? O que será que é expurgo? O que a Tangriane vai abrir lá para nós? Ó? Vamos ver na imagem dela. Ó, a Luciane colocou onde coloca material, é roupa suja, né? Ali, ó, a Tan abriu algumas áreas críticas. Olha que bonitas que ela colocou. Vê se você consegue abrir mais, Tan. Então, assim, o expurgo... Eu acho que desfoca, peraí. O expurgo, gente, é o local, todo o setor de enfermagem,
Vamos supor que você já internou no hospital para fazer um procedimento aí, ou para tomar um remédio, e você ficou num quarto, certo? O conjunto de quartos é atendido por um posto de enfermagem. Então, esse posto de enfermagem tem uma microequipe ali, que a Gabriela, por exemplo, a professora Gabriela é enfermeira, certo? A Yasmin é a técnica, a Fátima é a técnica, a Luana, a Helenilze, né? E vamos pegar mais o Hélio, certo? Essa é a equipe da enfermeira Gabriela. E eles atendem essa microárea do hospital que tem lá. Quantos quartos vocês estão atendendo hoje, Gabriela? Hoje nós 20. estamos com 20 quartos. 20 Vamos quartos, junto. todos estão cheios? Temos 100% de ocupação atualmente. Então, 100% de ocupação no setor dela. Imagine que o Hélio, que é o funcionário ali que trabalha, né, técnico de enfermagem, muito competente, ele deu um banho num paciente e ele utilizou 2 bacias e saiu com roupa suja também desse quarto. Aonde que ele vai levar esse material? Deixa lá no quarto do paciente e fica lá? Não, a gente leva para o expurgo, como se fosse a nossa micro lavanderiazinha, só que não vai lavar ali, é onde a gente guarda esse material. Então, por exemplo, vai ter um hamper, que é um cesto de roupa suja, que fica a roupa, e tem uma pia, onde a gente vai colocar o material utilizado. Alguns serviços lavam ali esse material e fazem a desinfecção. Outros serviços vão mandar para a central de materiais. A tendência hoje é que a central de materiais processe todo o material do hospital. Né? Em termos de segurança, de qualidade de serviço, já se verificou que isso é um processamento melhor do que ser realizado em cada setor, realizar o seu. Certo? Mas quando a gente for falar dessa questão específica de esterilização e como tudo isso funciona, aí a gente vai entender bem como que esse procedimento todo é feito. Porque eu não posso transitar pelo hospital com uma bacia, por exemplo, suja. Ela tem que ir dentro de um Tupperware tampado, chegar na central por uma porta onde entra material sujo, não é onde vai sair material limpo. Então, tem todo um fluxo que é encantador, gente, de conhecer e ver como que tudo isso funciona. Né? Nadine, e na unidade básica de saúde, esse material, ele é lavado, embalado e processado dentro da própria unidade, não vai para nenhum lugar. Tá? Então, é a própria equipe que utiliza esse material que faz todas essas etapas. É como se fosse, a gente vai ver fotos nas nossas aulas mais para frente, de centrais de materiais de hospital. Elas são gigantescas. Na unidade de saúde é como se fosse uma mini daquilo. Então, aqueles maquinários que são gigantescos no hospital, na central, na unidade de saúde, ele é pequeno. Sabe? Mas todo aquele processo que é feito no hospital é feito na unidade de saúde. É bem legal de acompanhar. Então, e daí, você veja que quando a gente fala dessas áreas, né, a gente precisa entender o que tem mais risco e menos risco dentro do serviço. Por isso que a gente está pensando aqui nisso. Vamos seguir adiante. Aqui, olha, aí a gente tem uns exemplos de áreas críticas. Isso daqui é uma imagem do quê, pessoal? Às vezes a gente precisa falar porque tem gente que nunca entrou num centro cirúrgico, por exemplo, não faz ideia, né? Ó, é uma área de centro cirúrgico. Isso. Veja que tem equipamentos, né, que são utilizados próprios aí para essa cirurgia. Então, quando a gente está falando da área, eu estou falando desse local todo, certo? Que eu vou ter que, já que eu estou definindo que, baseado no que é realizado ali dentro,
Os procedimentos que são realizados, que é abrir um paciente, expõe o paciente, ele tem maior risco, é uma área crítica. Então, eu vou lá na frente pensar como que eu vou processar essa área. Pode passar, Tam. Um outro exemplo, então, é a sala de recuperação pós-anestésica, também é considerado uma área crítica. O paciente perdeu muito sangue numa cirurgia, né? Ele ainda está dependendo de uma ventilação mecânica, ele não respira muitas vezes ainda aqui por ele próprio, certo? Tem muita instabilidade, um curativo, né, que foi realizado, enfim, a própria incisão cirúrgica, ela ainda está numa fase ali que pode dar algum problema, é considerada uma área onde o paciente está muito exposto a risco de contaminação. Pode passar, Tam. Gabi, pode ir completando também os outros professores que estão aí, na medida que, né, querem, podem ir falando. Olha que bonitinho o nosso expurgo. Então, aqui é uma imagem de um expurgo. Esse tem um tanque, nem todos eles são assim nessa... Você veja, esse tem um tanque branco e o do lado, ó, é um expurgo que tem um tanque de inox. Ali dentro a gente pode deixar as bacias que o Hélio usou para dar o banho no paciente, né? Vejam que aqui do lado mostra ali, Tangrene, onde que é a descarga. Estão vendo essa, onde a Tangrene está mostrando com a flechinha? Isso dali é como se fosse um vaso sanitário. A gente dá uma descarga no resíduo que foi, né, que o paciente eliminou. Que resíduo que é esse? Pode ser urina, fezes, sangue, o que mais que a gente tem? Líquor, certo? O que mais? Secreções. Secreções, né? Uhum. Então, enfim. Helenilze perguntou qual profissional que atua no expurgo. Então, assim, Helenilze, vai depender do serviço. Tem serviços que a própria enfermagem faz uma escala de trabalho e pode ser que um dia fica a Yasmin no expurgo, no outro dia fica a Caroline, no outro o Natan, no outro a Rafaela, então faz um rodízio entre a equipe de enfermagem. E tem serviços que o pessoal da limpeza é treinado para atuar no expurgo, certo? Eu, pessoalmente, gosto, assim, sempre eu prefiro que a enfermagem fique responsável por isso, né? Porque a gente tem um preparo maior para entender no que esse material está sendo utilizado, qual o risco desse material e a qualidade da desinfecção realizada, certo? Então, por exemplo, se você for usar uma comadre em mim, eu preferia que ela tivesse sido processada por alguém da enfermagem, eu me sentiria mais segura, né? Ou que ela foi para o centro cirúrgico, certo? Então, eu mesma, Nadine, enfermeira, eu processo esse material com um orgulho, entendeu? Porque eu sei da importância dele e do risco de infecção relacionado aí, se ele não for bem usado. Às vezes as pessoas acham assim, eu não quero trabalhar com isso, né, como se isso fosse menos, mas é um serviço muito importante. A Gabriela coloca que geralmente são profissionais fixos, pois precisam estar treinados para isso, né, e geralmente é enfermagem mesmo. A Kerla coloca, mas daí não faz a separação dos resíduos de secreção? Vai para descarga, Kerla, né? Agora, se for isolamento, algum setor assim que, vamos supor, o paciente está fazendo uma radioterapia, e daí esse resíduo tem algum risco radioativo, alguma coisa, daí é tratado de forma separada. Mas, via de regra, vai tudo para o esgoto e vai ser processado aí. O local próprio para desprezar é esse expurgo, né, Gabi?
É que dentro do expurgo tem um local próprio também, não é só jogar na pia ali. Isso. Ou eles têm tipo um Tupperware, ou é naquela descarga ali, né? Uhum. Não é descarga do vaso sanitário. Mas às vezes a Isso. gente joga também no vaso Também, num quarto de E às isolamento. E sim, e às vezes é muito conteúdo para a gente sair andando com aquilo pelo corredor até o expurgo. Por exemplo, uma estase gástrica, né? Então eu não vou com aquilo equilibrando lá com risco de espirrar em alguém. Eu posso jogar no quarto do paciente, mesmo que não seja isolamento, né? Isso. Muito bem. Na pediatria, por exemplo, você pega um hospital pediátrico, ela vai tudo para a central de materiais. Por quê? Porque A o pequena xixi é um tanto, quantidade, a né? urina é pouquinho, então você faz uma sondagem vesical que vai para a cubarrinha, às vezes dá um dedo assim de altura de líquido. Então a gente põe todo esse material direto para a central e é processado lá. Mas num hospital de adulto, que a gente não está mais falando de 200 ml, né? Nós estamos falando de 1 litro, 2. Eu já cheguei a tirar 5 cubas rins cheias numa sondagem vesical de alívio. Então, tinha que ter Nossa, 2 ali para ir trocando rápido e alguém me ajudando, já desprezando aquela cuba rim cheia de urina. é. Então ficou, Kerla entendeu isso, que é esse que a gente vai jogar nesses vasos sanitários, pode ser do expurgo, eventualmente do quarto também? Sim, ficou claro. Tá. Sempre que a gente falar alguma coisa e fique confusa, perguntem, gente, né? E o importante Vamos. é sempre a gente se adequar à rotina da instituição, mesmo nos estágios, né? Sempre perguntar como que vocês costumam fazer aqui, porque cada lugar é de um jeito. Então, para a gente não fazer errado, tem que pesquisar como que é a rotina da instituição, né? A gente procura no nosso curso ter um padrão, então a gente troca ideias. Gabriela, como é que você faz? Tangriane, como é que você faz? Para a gente fazer um pouquinho todo mundo meio igual. Mas acontece que os serviços também são diferentes, né? Então, às vezes, um de nós vai ter uma conduta um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali. Por que também que tem essas diferenças? As nossas escolas de formação também são diferentes, a nossa vida profissional também é diferente. Por exemplo, eu venho de 20 anos de enfermagem pediátrica, saúde da mulher, né? É diferente de quem, como a Gabriela, eu nunca tirei, gente, cinco cubas cheias de alguém de urina, nunca fiz uma sondagem com um volume desse, né? Então, a gente vai se moldando nos lugares que a gente trabalha e onde a gente se formou. Mas sempre que tiver uma diferença de conduta, conversem com o professor, né? A gente vai explicar por que aqui é um pouquinho diferente, lá um pouco diferente, e a gente vai se acertando, tá? Vamos adiante, Tan? Aqui, olha, uma outra área crítica é um leito de UTI. Olha que bonito, gente, com os equipamentos em volta, né? Eu assim, consigo achar beleza. Mas é tão complexo o trabalho da enfermagem, é tão bonito, um monte de máquina, de coisas, né? Tantas vidas aí que a gente salva. Mas por que mesmo que é crítica essa área da UTI? Por que mesmo? Lembra pela característica? Oi, Ludmila? Pacientes também, né? Normalmente os pacientes estão imunodeprimidos, né? Isso, então, pela característica do tratamento que ali é feito. Imagine uma pessoa que está tomando um monte de antibiótico, né? Uma pessoa na UTI está tomando um monte de antibiótico. Provavelmente tem alguma incisão cirúrgica, deve ter drenos, deve estar no respirador. Então, é muito invasivo, né? Lembram nas nossas aulas que a gente viu o maior risco de infecção hospitalar estava associado à sondagem vesical, à intubação, né, para respiração, procedimentos cirúrgicos, o paciente da UTI tem praticamente tudo isso, né? Então, são muitos procedimentos invasivos, muita coisa, é uma área, por isso que a área, por ter esses pacientes,
que aqui não é 1, não é 2, né? Deve ter uns 12 pacientes, ela acaba sendo uma área crítica, esse ambiente é considerado um ambiente crítico. A sala de emergência, né? Isso tudo a Gabriela já brilha o olho dela, já estou vendo. Né? Sala de emergência, pronto-socorro. Vamos lá. Olha, uma outra área, isolamento, certo? Também é uma área crítica. Pode ir, tá? O antigo berçário, para vocês verem que a área crítica não é só área feia, não é só área assim, porque você pensa área crítica, né? Um centro cirúrgico, paciente aberto, um monte de sangue em volta, a UTI, aquele monte de coisa também, que para alguns pode ser tão chocante, né? Um isolamento, nossa, já está fechado, aquilo deve ser crítico, né? Mas olha, um berçário, com aquele monte de nenê tão bonitinho, é uma área crítica. Tanto que os berçários foram praticamente, hoje em dia, não sei se existe algum serviço que ainda tenha berçário, né? Porque hoje as crianças ficam com cada uma com a sua mãe. Por que será que o berçário era considerado um ambiente de risco, uma área crítica? Porque os neném tinham acabado de nascer e eles não têm proteção, né, contra as infecções. Tá dentro de hospital? Eles não têm proteção, eles podem estar contaminados pela mãe deles, né? E daí você pega em um, e daqui a pouco o outro tá chorando, já pega no outro, a proximidade entre as crianças, né? Então, é um ambiente de bastante risco. O que a Helenilze falou? Não, ela só falou que é bom participar assim ao vivo, que daí eles têm acesso ao chat. Ah, legal. Uhum. E aqui, olha que bacana essa foto de uma outra área crítica, né? Que é o laboratório. Laboratório é exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, exame de líquor, certo? É uma área de muito risco, uma área crítica. Vamos lá. E aqui, olha, a Ludmila tinha falado da lavanderia hospitalar. Gente, olha o tamanho dessa máquina de lavar roupa. Não é? Compara com a nossa de casa. Olha essa pilha de roupa. Então, já falo, Fátima, para você o que é o líquor. Essa máquina, imagina que vem para a lavanderia do hospital roupa do setor todo do hospital, certo? Então, vem da maternidade, né? Que a maternidade é um setor diferente, por exemplo, da uma terapia intensiva, certo? Mas toda essa roupa vai para um lugar só para ser lavado. Quem está ali manipulando essas roupas não sabe exatamente de onde que veio esse material, ok? Então, considerada uma área crítica, né? Uma área... por que ali está escrito área suja? Por que será? Porque a lavanderia, assim como a central de materiais, ela é dividida em áreas. Então, a área que chega essa roupa suja é a área suja. Depois tem a área limpa, onde vai ser dobrado esse lençol, essa roupa que já foi lavada, certo? Então, a princípio, a lavanderia ela tem uma área que é uma área crítica, que é a área suja. E até para vocês terem noção, o sabão, um dia se a gente conseguir, né, vamos fazer uma visita, assim, a uma lavanderia hospitalar. Eu vejo se eu consigo lá no HC. Gente, eles têm um botão, que é o botão que dispensa o sabão. Então, não é nada manual. Por quê? Porque esse sabão é um sabão enzimático. Se ele cair na mão da gente, ele corrói a nossa mão. Então, é um sabão bem forte, não é o nosso brilhante, o nosso Omo, né? O Tixan, não é. Né? São produtos químicos mesmo bem fortes para dar conta desses micro-organismos que podem estar nessa roupa.
Então, porque vocês nunca pararam para pensar, puxa, professora, eu estou deitando numa cama aqui do hospital, que quantas pessoas já deitaram? Não é? Mas por que é seguro a gente usar esse lençol? Porque ele foi processado em uma área própria para esse tipo de roupa, com produtos próprios, produtos seguros, fortes, que vão dar conta dessa situação, tá? Vamos passar, Tan. E as áreas semicríticas? Agora já estamos indo para uma área que é menos crítica, certo? Semicrítica. Gabi, você está acompanhando o chat aí? Qualquer coisa me fala. Tô sim. Qualquer coisa eu Tá. As áreas semicríticas são áreas ocupadas por pacientes com doenças não infecciosas ou doenças infecciosas, mas que não são transmissíveis. Ok? Então, essas áreas são as semicríticas. Vamos ver mais alguns detalhes. Olha, um ambulatório é uma área semicrítica. O que mais? A enfermaria é considerada semicrítica. Ah, mas se eu tenho um paciente que está em isolamento, eu posso ter nesse setor que a Gabriela trabalha, por exemplo, né? Que trabalha o Hélio, quem mais que era da equipe dela? Acho que é a Yasmin, a Luana, não lembro quem que eu tinha posto nessa equipe, né? Mas nesses 22 leitos aí que a Gabriela tem, que estão todos cheios, às vezes tem um leito que é de UTI, que é de isolamento, certo? Então, esse leito é de isolamento, e daí ele é um leito crítico. Mas os demais quartos desse setor, que são enfermarias, por exemplo, ou quartos, né, particulares, enfim, individuais, são áreas semicríticas. Então, em um ambiente de trabalho da enfermeira Gabriela com a sua equipe, a gente pode ter, neste ambiente, vamos supor, 3 enfermarias semicríticas, 2 quartos particulares individuais semicríticos, um isolamento crítico, o expurgo desse local é crítico, entenderam? Então, a gente vai classificando cada área dessa, de acordo com o que é realizado ali. A central de esterilização, né, é uma área também que aí ela vai ser, no geral, a gente pode classificar como semicrítica, mas onde chega esse material sujo é a área crítica dentro da central. Daí, onde ele, depois de lavado e processado, ele é semicrítico, e onde a gente vai guardar esse material depois, os armários, é não crítico. Vamos adiante. Área semicrítica também, a sala de imagens. E as áreas não críticas, né? São todas as áreas hospitalares que, teoricamente, não apresentam risco de transmissão de infecção. São as áreas que não são ocupadas com paciente ou que eles não podem entrar. Então, vamos pensar o que pode ser. O serviço de administração, né? O serviço de manutenção. Gente, o serviço de manutenção num hospital é grande, né? É uma área que a gente quase não transita, mas ele é bem grandão. Os vestiários e os sanitários públicos. Então, o banheiro, né, que não é usado por pacientes, é um considerado não crítico. Tinha um último ali, então, o que era? Do slide anterior? No slide anterior? Não, desculpa, eu que me enganei. Desculpa. Depósito em geral, almoxerifados, também são áreas não críticas. Beleza. Aí, gente, olha que legal. Área crítica e semicrítica precisa de limpeza e
desinfecção. E áreas não críticas, apenas limpeza, certo? Então, a UTI, que mais? As enfermarias, que a UTI é crítica, as enfermarias semicríticas, o centro cirúrgico crítico, eles vão ter que passar por processos de limpeza e desinfecção. Então, o que é limpeza? Lavar com água e sabão. E desinfecção, utilizar um produto apropriado. Ah, mas qual produto, professora, que vai usar? Aí, cenas dos próximos capítulos. Tem uma infinidade de produtos, com muita tecnologia envolvida, mas aí vai depender de que serviço que é. É um serviço de cirurgia plástica? É um tipo de produto. Ah, é um serviço que tem muita cirurgia infectada? É outro tipo de produto. Aí, cada serviço vai usar o produto adequado para a sua realidade. Quem define isso é uma comissão, né, de infecção hospitalar. A gente não pode usar nem o produto, vamos supor, professora, vamos usar o produto mais forte que existe para todo mundo. Qual que é o risco disso? A gente criar bactérias resistentes, micro-organismos resistentes. Então, a gente precisa usar o produto adequado para a nossa realidade de trabalho, certo? E as áreas não críticas, apenas limpeza. Então, o banheiro, apenas limpeza. Vocês se assustam com essa ideia? De que basta água e sabão, por exemplo, para limpar um banheiro o banheiro da unidade de saúde, por exemplo. Só água e sabão. Nadine, tem uma pergunta do Diógenes no chat que é bem legal. Um técnico ou enfermeiro que está gripado pode trabalhar em áreas críticas? Se pode, quais são os cuidados a mais que ele deve ter? Então, gente, o certo, assim, seria que se você não está bem, você deve ficar em casa, né? Na prática, eventualmente, assim, acontece de um funcionário chega e ele, durante o dia de trabalho dele, ele vai percebendo que ele está doente. Aí, imediatamente, ele vai ter que pôr uma máscara N95, certo? Para não transmitir para os outros isso. Mas, em seguida, ele já vai ter que procurar um médico do trabalho para se afastar. A gente não deve trabalhar doente, nem com nenhum tipo de lesão no corpo, certo? Por exemplo, eu uma vez fui cortar lenha aqui em casa, tenho um fogão a lenha, adoro, né? E eu cortei a ponta do meu dedo fora. Então, e daí logo, gente, assim, dali um mês, quando ia começar estágio, e eu tava agoniada, porque meu dedo tinha que cicatrizar, entendeu? Para eu começar, como é que eu ia para o estágio com um dedo ali faltando um pedaço e com a cirurgia, com ponto e tudo mais, né? Então, não dá. Ou, olha, uma outra realidade, assim, de tanto lavar a mão dentro de uma UTI, a mão vai machucando, vai ficando cheia de fissuras. A gente tem que se afastar. Por quê? Porque é porta de entrada de infecção. Então, tanto nas situações que eu posso pegar alguma coisa, quanto nas situações que eu posso transmitir, eu tenho que me afastar. Tá? Não é uma realidade nossa como um todo, né, Nadine? Então, infelizmente, em vários serviços, o funcionário, ele acaba trabalhando gripado, enfim, né? Vai muito da consciência, né, desse profissional, da consciência da chefia e da capacidade, né, desse serviço de saúde de substituir esse funcionário, né? Mas um local que eu vejo que isto é muito sério no transplante de medula óssea no Hospital de Clínicas, né? Então, lá, justamente por conta, né, da vulnerabilidade dos pacientes, eles acabam afastando o funcionário para que o funcionário não trabalhe nem com uma simples gripe, porque o paciente está extremamente vulnerável, né? Tem serviço que pode daí deixar a pessoa fazendo um trabalho administrativo, aí tem que ver a realidade de cada serviço, né?
Então, e daí que eu estava falando sobre o banheiro, por exemplo, né? Para a gente dizer, vamos supor que você pensa, meu Deus, professora, como é que vai só limpar o banheiro com água e sabão? É suficiente? É suficiente. Porque o produto que a gente usa, né, se assim, é para uso diário, por exemplo, da nossa casa, mas eu jogo água sanitária no banheiro. Para que essa água sanitária ela tenha ação, ela precisa ficar X tempo atuando naquele vaso. Então, não adianta a gente lavar o banheiro, joga uma água sanitária e dali a 5 minutos dá uma descarga. Não dá tempo do produto agir. Então, você imagina que num banheiro público, por exemplo, se a gente vai a cada vez fazer toda essa desinfecção do ambiente e deixar o banheiro fechado o tempo suficiente para tudo isso agir, também não dá nem tempo, certo? A gente precisaria de muito mais banheiros. Imagina no Instituto Federal do Paraná, aquele banheiro é assento quente, não é? O nosso, que a gente assenta. A gente às vezes senta, às vezes a gente não senta, fica no equilíbrio, né? Para fazer xixi. Mas ele é muito frequentado, certo? Água e sabão é suficiente, porque ela vai diminuir a flora ali existente e, enfim, com uma limpeza com mais frequência, ela é mais eficiente, tá? E os artigos? Os artigos me encantam, né, gente? Os artigos são tantos, tão interessantes. Vamos ver. Conjunto de todos os materiais, equipamentos e instrumentos utilizados na prática de saúde, medicamentos e roupas utilizadas na área da saúde. Então, artigo é muito mais do que uma cuba. É uma roupa, certo? São os medicamentos que são utilizados, são os instrumentais, como a Fátima colocou ali no chat, o oxímetro, né? O monitor, certo? Então, tudo isso são os artigos. Aí a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com esses artigos. Os artigos são considerados críticos quando eles apresentam alto risco de aquisição de infecção, se contaminados, né, com qualquer micro-organismo, incluindo esporos bacterianos. Então, eles são considerados críticos quando eles têm esse alto risco de serem contaminados, certo? E causar uma infecção, levar uma infecção até uma pessoa. Quando a gente fala incluindo o esporo bacteriano, o esporo é uma forma das bactérias que ela não está em ação ainda. Ela é como se ela ficasse inativa. Mas ela pode vir a entrar em ação em algum momento, certo? São aqueles que penetram no tecido subepitelial, sistema vascular ou órgãos estéreis, bem como os diretamente ligados a eles. Então, a gente pode pensar um artigo crítico, por exemplo, uma agulha que vai ser realizada uma punção no paciente, certo? Então, ele vai entrar em um local estéril. Mas, vamos pensar. Eu vou pegar uma pinça para tirar eu tenho uma sujeirinha pequena, alguma coisa que está em cima da pele do paciente. Pontos. Retirada de pontos. A retirada de ponto estou lidando com artigo crítico. Por quê? Porque está envolvido, está entrando ali, esses pontos estão dentro da pele, né? Penetram no tecido subepitelial. Agora, se for só uma coisinha em cima da pele, aí a gente não está falando, não estou usando para uma atividade crítica, certo? E daí ele fala também, os diretamente ligados a ele. Quer ver como é interessante? Então, a gente vai fazer uma punção venosa. O material, a agulha que faz a punção ou abocate, ele é um artigo crítico. Mas aquele caninho
que chama equipo, certo? Que está cheio de soro, que tem até uma torneirinha ali, que às vezes as pessoas, né, mexem aquilo para cima, para baixo, para mudar o gotejamento. Aquilo que está ligado ao estéreo também tem que ser estéreo. Também é um artigo crítico. Ok? Até entrei agora com esse tema estéreo, né? Mas não precisava. O que importa é a gente saber que o que está ligado a algo que penetra nessa região também tem que estar estéreo. Isso, Tangriane, olha ali que legal. Então, a foto que aparece, a punção, circula ali para nós a punção, é um artigo crítico. Por quê? Porque está entrando na intimidade do tecido. E esse outro equipo, que é esse caninho que vai até o soro, ele também tem que ser estéreo. O soro também tem que ser, porque ele está ligado a algo crítico, ok? Inclusive a solução, isso mesmo, professora Gabriela. A solução é o que está dentro do frasco, por exemplo, que eu falei que era um soro. Pode ser uma medicação, pode ser outra coisa. Olha que bonito, né? A Gabriela pôs o nome solução, certo? Que é esse líquido que vai ser infundido. Em fundamentos, jamais eles podem falar soro. Isso. Uhum. O que mais? É difícil Olha, a gente... a Fátima está dizendo, explique estéreo. Estéreo é que não tem... A Rafaela já respondeu ali, ó. Isso, sem presença de micro-organismo. Então, ele passou por um procedimento, né, que elimina, que garante que ali não tenha nenhum micro-organismo. Tá? Nós vamos ver isso adiante. Um outro exemplo, gente, vamos pensar um paciente entubado. O que é o tubo? Vamos ver se a Tangriane acha um paciente entubado para a gente aí, alguma imagem. O paciente entubado, ele recebe um tubo que chama endotraqueal, certo? Que entra pela boca e vai até praticamente a carina, que é a bifurcação ali dos brônquios, né? E ele fica ali dentro. Imagina que ele está indo no pulmão do paciente, certo? Na intimidade lá dos tecidos do paciente. Ele vai ter que estar livre de micro-organismos e o respirador que está conectado a ele, da mesma forma. Então, aquela traqueia, né, que é um tubo anelado, que fica conectado no tubo endotraqueal, ele também tem que estar livre de micro-organismos. Então, aqui a gente tem uma foto, ó, do tubo endotraqueal, certo? Nesse caso, não está ligado no respirador, ele está ligado está conectado num ressuscitador manual, que é esse preto que está aí. Ele também tem que estar livre de micro-organismos, ok? Vamos adiante. Fátima tem muitas perguntas. Ou vai escrevendo, Fátima, ou vai, daqui a pouco, guarda e faz ao vivo, tá? É muito difícil manter esse sistema de ventilação mecânica estéreo a todo tempo, né? Quando a gente acaba de instalar, é um sistema estéreo. Mas passou algumas horas ali, já não está mais. Por isso, a alta incidência também de pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso. E tem muito a ver com a higiene oral do paciente também. Tem a ver com a própria flora do próprio paciente, com o fato do paciente não se mobilizar e não conseguir expelir essa secreção e fica fazendo meio de cultura, né? Então, uma série de coisas ali, o importante é a gente não levar muitas bactérias de fora, né? Mas, olha, aqui está, por exemplo, a médica que está entubando, né? Ela está de luva estéreo, certo? Ela está segurando um laringoscópio e está introduzindo com um guia, dentro da cânula ainda tem um guia, que é esse amarelo, para introduzir o tubo endotraqueal. Ela está com uma proteção de uma máscara e touca, né? Se fosse na época do Covid, essa foto não é da época do Covid. Na nossa época atual, ela estaria com um escudo facial e uma máscara N95, certo?
Outros artigos críticos ali. Aqui, ó, vamos ver essa foto que a Tangriane achou. É um tubo, também endotraqueal. Mostra o tubo aí, isso, tá vendo? Até o final ali é o tubo. Dali em diante, o que a gente vê a partir daquele redondão em diante já está indo para o respirador. Ok. Assim vocês vão começando a se familiarizar, né? Depois com fundamentos e tudo, daí vocês vão ficando mais fera nesses materiais todos. Outros artigos críticos são os instrumentos de ponta e corte, as pinças, as agulhas, os afastadores usados nos procedimentos cirúrgicos, as roupas que são utilizadas nos procedimentos cirúrgicos. Que roupas que são essas? O que vocês acham? Pijama, avental, os campos. E isso, então, tanto dos profissionais quanto que é usado no paciente, os campos, né? Aqueles panos que deita o paciente em cima, que separa, deixa só aquele pedacinho que vai ser operado de fora, né? Então, esses campos todos, tudo isso é processado para evitar uma contaminação. Então, é considerado crítico. Por quê? Porque pode encostar naquela ferida operatória, certo? Porque tem um risco de levar uma infecção naquele momento. Pode passar, Tan. Aqui, ó, umas fotinhos, então, de alguns artigos críticos. Pode passar. Ah, que graça. Punção, umas fotos que a gente acha, mas para nesse momento, assim, vai ajudando a entender. Tá entrando lá em contato com a intimidade dos tecidos, né? Pode passar. Ah, Edivane apareceu. Olá, gente. Professora Edivane está de chapéuzinho. Muito bem. Só vim fazer uma firula. Fica aí até o final, então, para a gente fazer uma foto. Tá bom. Então, a gente viu que os artigos críticos, eles vão entrar em contato, ou tem grande chance de entrar em contato com a intimidade dos tecidos, por isso ele tem que estar livre de contaminação. E os semicríticos? Os semicríticos, eles entram em contato com mucosa íntegra ou com a pele não íntegra. Devem estar livres de micro-organismos, exceto esporo, né? Porque o esporo pode não ser exatamente um risco nessa situação, porque a gente está lidando com, não é com tanta intimidade de tecido, certo? E daí eles vão sofrer desinfecção ou esterilização. Vai depender qual que é a finalidade de uso. Vamos ver o que a gente tem de semicrítico. Prof, só deixa eu fazer a pergunta antes que eu esqueça. Faça, Fátima. Então, ali que a professora Tangriane colocou ali sobre ainda os produtos estéreo ali. Isso. Daí ela fala livre de pirogênios, causam resposta febril. Aí eu fiquei aqui pensando comigo, esses produtos, aí ele quer dizer que ele vai fazer febre no paciente, necessariamente, ou o produto, né, a medicação ali no caso, né? Esse é o medicamento que ele vai ter, esse efeito do medicamento vai dar febre no paciente, isso que eu entendi, ou não, depende do paciente? Dá para entender? Na verdade, é um produto que vai, tipo como se fosse uma solução que foi contaminada por esses pirogênios, né? Que é um tipo de micro-organismo. Aí, se essa solução que está sendo injetada via endovenosa está contaminada, ela vai provocar essa reação imunológica inicial, que é a febre,
entendeu? Então, é porque quando eu falo de produto estéril, eu estou falando da ausência, né, de qualquer micro-organismo, inclusive desse produto, inclusive livre desses pirogênios, ou seja, tem que ser um produto apirogênico. Eu tenho que ter ausência desse tipo de micro-organismo, senão ele vai desenvolver essa resposta imunológica que é inicialmente a febre. Entendeu? Não sei se foi clara. Qualquer produto que entre via, qualquer solução que entre via endovenosa, ela tem que ser livre de todo e qualquer tipo de micro-organismo, né? Então, seja uma dieta química, que a gente chama, seja um soro, uma medicação, né? E tudo que começa com A, né? Por isso que diz ali, produto apirogênico, que significa que é a ausência, né? Desse pirógeno, tá? Pergunta é boba, mas, né? Precisa entender. Não, não é boba, não. É bem importante. Não é, não. Rafaela perguntou o pijama hospitalar, né? Se o pijama for utilizado por nós profissionais, por exemplo, dentro da terapia intensiva, ele não precisa passar por esterilização, né? Porque agora, se ele for, a gente estiver lidando no centro cirúrgico, aí vai precisar, se eu tenho contato direto com o procedimento cirúrgico, ok? Se eu estou só circulando sala, abrindo material, buscando coisa, pegando coisa, e não precisa. Os artigos semicríticos, aqui eu tenho outros exemplos. Os medicamentos via oral, né, são considerados semicríticos, porque vão entrar em contato com a mucosa do paciente. Instrumentos de fibra ótica, por exemplo, broncoscopia, endoscopia, colonoscopia, também são. Aí eles passam por processo, aqui a gente está falando, vai ser desinfecção ou esterilização, né? Muitos desses equipamentos não podem ser esterilizados, porque, ou esterilizados de maneira aí de, por exemplo, pôr na autoclave, eles vão estragar, certo? A lâmpadazinha, o chip ali dentro, enfim, ele não pode ser submetido a calor ou a outros químicos. Então, existem produtos próprios e tempo de ação próprio, para que tenha uma garantia nesse procedimento, tá? Os equipamentos de terapia respiratória também entram em contato com mucosa, tem que sofrer um processo de desinfecção ou esterilização. Ó, aqui tem uns exemplos, né, de equipamento de terapia respiratória. Então, vai passar por desinfecção ou esterilização. Aí depende do serviço, do uso, né? Ah, vai ser usado lá com paciente que fez transplante de medula. Vai ser esterilizado. É utilizado para as crianças com asma, que frequentam o serviço. Passa por desinfecção, né, de alto nível, tá? Porque daí tem níveis também de desinfecção. Então, aqui um outro exemplo de um artigo semicrítico da endoscopia. Olha que complexo um endoscópio desse para ser processado. Pode passar, Tan. Então, esses artigos não críticos, né? O que é o artigo que a gente considera não crítico? Eles entram em contato com a pele íntegra, mas não com mucosa, assim como artigos que não entram em contato direto com o paciente. Então, aí eles vão vai sofrer desinfecção ou limpeza. Por exemplo, lençol, né, ele entra em contato com a pele íntegra. Mas a gente tem garantia que um paciente que deitou ali, de repente não tem uma lesão? Não tem. Então, ele passa por um procedimento de desinfecção para ter mais segurança, certo? Mas
teoricamente, um artigo crítico, como um lençol, por exemplo, ele podia passar por limpeza, né? Mas a gente não tem segurança de que todos os pacientes ali estavam com a pele íntegra. Por isso, passa por uma desinfecção. Mas então, assim, é uma forma da gente estar classificando. O que mais que pode ser considerado um artigo não crítico? Vamos ver. O mobiliário, certo? Roupa de cama, termômetro. O termômetro a gente usa sempre em região axilar, pele íntegra, né? Mas e se for um termômetro retal? Aí a gente não está mais falando, né? A gente já está num semicrítico. Então, por exemplo, o que eu já vi, né? Na Alemanha, eles usam termômetro retal para todo mundo. Assim, não existe essa coisa de termômetro axilar igual aqui. Aí eles têm tipo de uma camisinha, assim, uma capinha que coloca no termômetro para garantir, né? Porque eu não teria como, imagina como é que a gente vai colocar o termômetro? Podia até deixar de molho para fazer uma desinfecção, né? Em produto químico. Mas aí como o termômetro deles também não é esse daí de mercúrio, nem esse outro mais moderno, mas era aquele termômetro, como é que chama, gente? Esse termômetro eletrônicozinho, assim, digital? Era esse digital. Então, eles colocavam essa capa. Aí, o que faz? Usava o termômetro retal, tirava aquela capa, joga no lixo, né? E fazia a desinfecção comum do termômetro com álcool 70, tá? Mas, se a gente for ver aqui, ó, o termômetro, se eu não tiver o álcool 70, eu posso muito bem lavar ele com água e sabão, ok? Uma situação aí de emergência, né? Então, para descontaminação dos artigos em saúde, sempre vai passar por esses processos de limpeza e desinfecção ou limpeza e esterilização, tá? Pode passar. A limpeza vai remover a sujidade, né? O que ficar ali grudado no artigo, e vai manter, então, o asseio dessas áreas e também dos artigos. Veja, por meio da limpeza com água e sabão, a gente consegue reduzir a microbiota daquela região. Eu não elimino, mas eu reduzo o número de colônias, certo? Por quê? Porque o sabão acaba penetrando em muitas delas, no próprio coronavírus, por exemplo, o sabão tem a sua ação, né? E também com a água a gente consegue tirar muito dessas colônias e mantém assim os níveis menores, certo? É o primeiro passo nos procedimentos de desinfecção ou de esterilização. Se a gente pegar um material, uma pinça que foi usada numa cirurgia e não lavar ela, colocar direto para esterilizar, não tem garantia de que o processo vai ter sucesso, assim, que essa esterilização teve êxito, certo? Precisa primeiro lavar, secar, embalar adequadamente e daí esterilizar. Pode passar. A desinfecção, então, ela destrói agentes infecciosos potencialmente patogênicos existentes em superfícies inertes, né? Em superfícies que não têm vida. Por isso que é inerte. Pode passar, tá? Ela é realizada mediante aplicação de meios físicos, por exemplo, calor seco, calor úmido, ou químicos, que são os germicidas líquidos ou gasosos, em um determinado produto. A gente vai ter depois aula só de limpeza, só de desinfecção e só de esterilização. Tá? Então, aqui é para você ter um primeiro contato, uma primeira ideia. Você veja que a gente pode fazer desinfecção usando
calor, né? Calor seco e calor úmido. A gente pode usar produtos químicos também, tanto líquidos quanto gasosos. Pode passar, tá? Mas na desinfecção, a gente não mata todos os micro-organismos, a gente mata a grande maioria. E na esterilização, se destrói todos os micro-organismos, tanto de forma vegetativa quanto em forma esporulada, né? E ela pode ser por meio de agentes físicos ou químicos. Então, eu consigo esterilizar colocando em autoclave, que vai usar calor, né, calor úmido, por exemplo, quanto deixar de molho num produto químico e também consigo esterilizar. Às vezes, o mesmo produto que X horas faz uma desinfecção, se eu deixar mais X, faz uma esterilização. Então, aí depende dos produtos que a gente está usando. Ok? Acho que esse era o último, Tan. Conseguiram ter uma ideia, gente? Então, como que a gente raciocina para saber se um material desses nosso de uso precisa passar por que processo? Então, vamos pensar aqui, um exemplo que não apareceu, um estetoscópio. Será que o estetoscópio é crítico, não crítico ou semicrítico? Não crítico. Ele vai entrar em contato com intimidade de tecido? Não. Vai entrar em contato com mucosa? Não. Então, ele pode sofrer só uma desinfecção, por exemplo. Por que a gente não faria só limpeza? Só vou passar água e sabão, né? Primeiro que vai estragar o material. Segundo que, eventualmente, a gente não sabe aonde vai usar nesse paciente, né? O ideal é que a gente use um por paciente. Porque, por exemplo, eu posso estar usando num paciente de UTI, eu posso estar usando num paciente que sofre um grande queimado, certo? Daí sim vai entrar em contato com pele lesada, né? Com a intimidade dos tecidos, eventualmente. Aí eu tenho que pensar que eu não posso pegar aquele estetoscópio e só passar um álcool 70 nele, não vai ser suficiente. Então, dependendo do paciente que a gente vai atender, a gente tem que raciocinar se aquele processo é suficiente, aquele procedimento de limpeza ou desinfecção ou esterilização, o que ele precisa para ser atendido. Muitas vezes, a própria comissão de infecção hospitalar, ela já deixa um produto específico para fazer a desinfecção, por exemplo, tanto a nossa antisepsia de mãos, lavar as mãos depois de atender esse paciente, ou de usar nesse estetoscópio que vai ser atendido para o paciente, tá? Então, será não crítico ou semicrítico, dependendo do paciente. Ok? Conseguem começar a raciocinar assim? Aí, qual que é a ideia? Ó, exemplo, criança em atendimento na unidade de saúde com a pele íntegra, não crítico, né? Eu vou usar, passo um álcool 70 e pronto. Paciente queimado, semicrítico, eu vou usar só nesse paciente, né? E mesmo assim eu tenho que fazer uma boa desinfecção, muitas vezes não só com álcool 70 ou com algum outro produto mais potente. Que mais que ia falar para vocês? Aí, baseado nisso que a gente discutiu aqui, a ideia vai ser a gente pegar as áreas da unidade de saúde e aqueles materiais que são utilizados numa unidade de saúde, e a gente vai fazer a classificação, tá? Quando isso, no próximo caso que vocês vão apresentar, vocês vão levantar as áreas da unidade de saúde, vão contar para a gente quais são elas. Alguns grupos até já quase que fechou todas, né, dos que eu acompanho no PBL. Mas, por exemplo, os artigos, os equipamentos, então vamos começar a pensar também em fazer uma listinha. Então, na semana que vem, a gente vai estar com essa listinha pronta.
Aí na outra, valendo nota, vocês vão colocar o que é crítico, semicrítico, não crítico. Ok? Dona, então repete aí o que é para eles fazerem, que eu vou colocar aqui para Então, o próximo encontro. para o próximo encontro de PBL, né? Isso. Eles vão levantar levantar as áreas e artigos de uma UBS. Podemos colocar assim, ó, 8. Levantar 8 áreas e 8 artigos de uma UBS. Uhum. Para a próxima semana, daí apresenta no PBL. Na outra, daí vai apresentar isso classificado como crítico, semicrítico e não crítico. Isso é um trabalho individual, né, Tan? Isso. Uhum. Mas eu vou postar no Classroom, porque como é uma atividade também individual, para o PBL, eles podem levar, assim, apresentar o quanto eles quiserem, né? Mas para pensar junto com os professores quais são as áreas de uma unidade de saúde e quais são os equipamentos, os instrumentos que são utilizados para atendimento. E daí, como avaliação no Classroom, que eu peço esses 8, tá bom? Acho que assim fica melhor, o que você acha? Uhum, pode ser. Então, até se quiser apagar esses 8 ali, tá? Deixa que eu peço os 8 individuais depois. Uhum. Tá? Pessoal, no material que está específico sobre o BS lá no Classroom, ele fala, tá, das áreas, das diferentes áreas de uma unidade básica de saúde, tá bom? Teve gente que achou até planta, né? Um dos grupos nossos achou uma plantinha de uma unidade de saúde, nossa, que daí ficou bem fácil de levantar quais são essas áreas. Qual que é a intenção com isso? Que a gente comece a pensar, né? O que pode ser só lavado, o que eu vou ter que fazer desinfecção, né? O que precisa ser esterilizado. Uhum. Isso mesmo. Nossa, a Rafa, é teu aniversário dia 19? Que ela quer bolo na aula? Ah, que legal! Teremos Quantos parabéns. anos? Quantos anos está fazendo? Daqui a pouco ela conta pra gente. 18. Ah, que legal! É mentira! Quantos? 21. 21 é muito mais, né? Que delícia! Parabéns, Rafaela, aproveite. Vamos ver se sai um parabéns no nosso encontro. Natan tá travando. Tomara que destrave. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, Yasmin, fale. Ah, tá. Eu não entendi o que é para fazer. Tá. Então, assim, Yasmin, para o nosso próximo encontro de PBL, vocês vão apresentar, entre outros itens, quais são as áreas e os artigos de uma unidade de saúde. Comentar com os professores. Ah, na unidade de saúde tem isso, tem esse, aquele outro. É usado termômetro, é usado esteto, é usado... Meu Deus, me fugiu o nome agora. Espéculo. Espéculo é para exame vaginal. Né? É usado pela odontologia, os materiais de odonto, certo? As áreas, tem essa e essa área. Por que isso? Para vocês começarem a imaginar. Tá, agora eu sei aonde eu estou andando, né? Que áreas são essas, e eu também sei que materiais que são utilizados.
Aí, no outro encontro, vocês podem já pensar, olha, professora, a gente viu que o refeitório, por exemplo, dos funcionários na unidade de saúde, ele é não crítico. Mas a odontologia é crítica, entendeu? O almoxerifado é não crítico. Então, começar a fazer esse tipo de raciocínio daí no último encontro, tá bom? Ah, tá. Na próxima a gente só fala dos artigos, daí na outra, Só da outra, Artigos Na e outra, áreas. Uhum. na a outra gente que daí, vocês já o que a gente consigam achou, a gente classifica. isso, classificar algumas Ah, tá. coisas. E daí o que eu vou pedir como avaliação da biossegurança é que vocês escolham 8 áreas e 8 artigos, ou de repente eu acho que eu estou pensando aqui que eu vou dar as áreas e os artigos, eu vou pedir para vocês classificarem, tá? Tá. Vai ser Obrigada. facinho, né, Yasmin? Vai ser facinho, Vai. gente. Eu só não tinha entendido muito bem, mas agora eu entendi. Obrigada. Aham. Por exemplo, áreas de uma unidade de saúde, a recepção, né? Eu Que sei. tipo de área que é, né? O consultório, que tipo de área que é, né? A sala de vacina, a farmácia, né? Então, isso aí. Isso. Uhum. Aí é só voltar naquela definição, é frequentado por paciente sem doenças transmissíveis, tananã. Então, é fácil, é legal, gente. O que mais, galera? Tudo bem? Foi bom? Foi mais ou menos? O que vocês acharam? Top. Eu Raquel, achei que foi bom, gente. é Foi você? ótimo, pena que não teve lanchinho. É, pena, né? Pena. Lanche de Dia das Bruxas. Gente, Nem esse fale. tipo de conteúdo, ele não cai em concurso, viu? Ele despenca. Não é nem só em concurso, em prova de processo seletivo de hospital, clínica. Isso daí despenca. Você saber se o material, se a área é crítica, não crítica ou semicrítica. Luana, Kerla, Andriele, pegaram? Quando eu falo pegaram, assim, é se aprenderam, gostaram. Tá. Tudo que não tiver bom, falem, gente, que eu dou um outro jeito, a gente vai por outro caminho, a gente tem o importante é a gente chegar lá, tá bom? Esse slide, ele vai estar disponível pra gente ou só vai ficar aula? Não, vai ficar tudo. Tudo do jeito que a gente fez aí vai aparecer. Não é isso, É que eu Tan? perdi alguns slides. Uhum. É isso, vai aparecer os slides comentados. Acho que é. Qualquer problema, avise. A vantagem dessas aulas é que possibilita a participação de outros professores, é tão gostoso. E, ao mesmo tempo, você vê como é importante, porque enquanto uma está falando, a outra passa, a outra já busca a imagem, alguém já está lendo o chat, né? Faz diferença mesmo. Alguém Muito entra legal. de bicão no meio. Vamos tirar uma foto, Edivane, acho que pode parar de gravar, daí a gente só fica agora na firula aí,